Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira, finalizando essa semana juntos para meditar na palavra de Deus e orar por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos meditar com vocês com a leitura de Isaías 45 e a pergunta é: quem é esse Ciro? Sobre quem o profeta Isaías menciona. Ontem, ao lermos Isaías 44, esse capítulo terminou com a menção de um homem, um governante chamado Ciro, e hoje, na verdade, esse capítulo 45 é uma mensagem do Senhor Deus através do profeta Isaías, especificamente para uma pessoa chamada Ciro. Esse Ciro não existia e eu não sei o que a audiência de Isaías pensou do profeta quando ele escreveu essa profecia, quando ele declarou essas palavras. Quem é esse Ciro? Depois da vida de Isaías, depois da sua morte, o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro na Babilônia. Ao final desse período de 70 anos, quando já uma outra geração de israelitas já havia nascido lá na Babilônia, então um rei da Babilônia, ou daquela região chamada Pérsia, um rei chamado Ciro, se levanta para governar com o favor e com a graça de Deus, apesar de não conhecer, não reconhecer o Deus Todo-Poderoso como seu próprio Deus. Ciro foi um instrumento da graça de Deus para libertar o povo de Israel. Foi ele quem permitiu Esdras e Neemias voltarem para planejarem e reconstruírem os muros, o templo e trazerem de volta o seu povo para Jerusalém. Então, uma profecia muito linda, e nós vemos como o profeta Isaías era assertivo, ele mencionava nomes, ele mencionava detalhes específicos, assim como nós vamos ver hoje sobre esse rei chamado Ciro, e também vamos ver agora até o final da leitura do livro de Isaías, detalhes sobre a vida de Jesus. Ciro, como ungido do Senhor, é um tipo de Cristo. Ou seja, esse rei Ciro, sobre quem Isaías profetizou, também aponta para a pessoa de Jesus, que como ungido de Deus, vem para nos libertar, para nos permitir sermos reconciliados com Deus e desfrutarmos o melhor que o Senhor já tem preparado para as nossas famílias. Então te convidamos a acompanhar conosco, nós vamos orar rapidamente pedindo ao Espírito Santo entendimento. Vamos meditar em Isaías capítulo 45 e ao final dessa meditação queremos orar também pela sua vida e pela sua família. Sim, vamos orar então. Bom dia para todos vocês que já estão online aí com a gente. Vamos nos unir em oração e aprender mais sobre Deus, sobre essa palavra tão específica de Isaías no dia de hoje. Amém. Pai, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado e as tuas misericórdias sobre essa manhã. Nós pedimos, Pai, fale conosco através dessa palavra. Obrigado que o Senhor dá orientações específicas aos teus servos e que o Senhor também possa nos orientar, Pai, de forma específica, que nós possamos compreender e entender os teus caminhos. Abra o nosso entendimento e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Acompanhe conosco então a leitura de Isaías 45 e observe como Deus, o soberano, está enviando através do profeta Isaías uma mensagem específica ao rei Ciro. Esse rei provavelmente nem havia nascido, ele viria bem depois do profeta Isaías. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. A Ciro, o profeta nomeia e repete várias vezes um nome específico. Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Que promessa linda! Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Imagina ser uma profecia para você falando, eu te convoco pelo nome. E aqui Deus está dando a Isaías o nome de Ciro. E aí continua falando no verso 4. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra. Embora você não me reconheça, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me tenha admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim.
Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na nas nuvens. Abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer a você: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei este homem em minha retidão. Farei direito todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui mostra o que Ciro vai fazer, depois nós podemos ler nas histórias, né, Esdras, na época de Neemias também, quando eles estavam indo para reconstruir, Deus deu favor aos olhos desse rei Ciro, que viveu muitos anos depois dessa profecia, e ele teve a oportunidade também de ler a profecia, né, de ser lido a ele essa profecia que falava, e Deus está falando desse favor e graça que vai dar para ele libertar os exilados e sem ter algum preço, nenhuma recompensa que o povo vai precisar de pagar a ele. Sim, por isso o profeta Isaías é tão confiado, tão considerado entre o povo de Israel e até hoje entre nós, porque ele profetizou, ele ouviu, discerniu e anunciou palavras de Deus específicas. Não apenas o nome desse governante seria Ciro, como também o momento em que ele governaria. No contexto da história de Israel, Ciro era o rei da Pérsia ou da Babilônia, no momento em que concluiu o período do cativeiro, 70 anos de cativeiro de Judá ali na região da Babilônia. E não apenas o nome e também o momento, mas aqui coloca detalhes como, por exemplo, o povo não pagaria, não precisaria fazer nenhuma recompensa a Ciro. Na verdade, Ciro os abençoou, Ciro subsidiou quando alguns grupos de inimigos se levantaram contra Neemias, contra Esdras. No livro de Esdras mostra que um grupo de inimigos foi ao rei Ciro denunciar que aquele povo estava reconstruindo o templo, que eles estavam planejando voltar para a terra deles, e Ciro mandou fazer uma pesquisa no histórico real, nos livros do rei, e decidiu que não apenas baseado no que ele encontrou nos históricos, que ele havia autorizado aquilo. Ciro disse: não apenas eles podem continuar a construção do templo, mas de hoje em diante vocês pagarão todas as contas para o sustento deles. Então não apenas Ciro não recebeu o dinheiro do povo de Judá, mas ele subsidiou, ele suportou o povo de Judá financeiramente no seu retorno a Jerusalém. Verso 14 diz: assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Isso aconteceu com tantos personagens bíblicos. Eu estou pensando aqui de Jacó, durante o seu período ali com o seu tio Labão. Deus prosperou tanto Jacó que Labão percebeu: só pode ser a bênção de Deus. Não tem como, não tem uma explicação a não ser a bênção divina, uma ação extraordinária para favorecer esse homem. E consequentemente, com a bênção de Deus sobre a nossa família, o nome do Senhor é glorificado. Amém. Que seja assim, as pessoas possam ver também a bênção de Deus sobre Amém. cada uma de nossas famílias aqui que temos nos unido em oração. Verso 15. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Senhor de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, mais uma vez falando contra a idolatria. Juntos cairão em constrangimento.
mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu e não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu sou o Senhor, falo a verdade e anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem que o que deve se fazer, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Verso 22, Isaías 45, 22, talvez resuma todo o livro de Isaías, a sua mensagem, quando o Senhor diz através do profeta: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará e junto a mim toda língua jurará. O apóstolo Paulo aplica essas palavras a Jesus, mostrando que Jesus, como esse ungido que veio para trazer salvação, se humilhou e pagou todo o preço da nossa redenção, até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou Jesus, Ele deu um nome que está acima de todo nome. E Paulo diz, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Amém. Pai. Filipenses 2:11. Verso 24, para concluir esse capítulo, Isaías 45, 24. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Amém. Que palavra linda do Senhor, se apresentando como Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador, o Soberano. Ele nos chama para olharmos para Ele, para sermos salvos. Sua promessa é de paz, de justiça duradoura, de salvação eterna. Eu e Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Vamos juntos apresentar nossos pedidos de oração a Deus, nossa gratidão, pedir a Ele a bênção para esse final de semana, perdão, que está chegando, e orar também pelo aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Meu Pai, nós te damos graças pela sua bondade, Jesus, pelo seu amor leal. Que linda a tua palavra nos chamando para a salvação eterna que o Senhor já preparou para nós desde a antiguidade. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor ungiu Ciro para aquele momento específico na libertação do povo de Judá, do cativeiro da Babilônia, o Senhor ungiu Jesus, que pagou todo o preço, que foi aquele que sustentou a nossa libertação, que nos redimiu do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Obrigado, Pai, por reconstruir a tua casa, contando conosco o teu povo. Obrigado por toda a promessa de restauração, de restituição, de bênção que enriquece e não traz dores. Amém, para as nossas Jesus. Famílias. Sim, eu e a Rafa abençoamos esta pessoa que ora conosco agora. Apresentamos ao Senhor, meu Pai, em fé, cada motivo de oração, cada nome agora Pai, mencionado diante do teu trono em fé. Nós pedimos que o Senhor contemple, que o Senhor responda, Pai, de acordo com a necessidade de cada um. Te pedimos que o Senhor nos dê o nosso pão de cada dia e fale conosco, Pai. Aplique essa palavra que recebemos hoje aos nossos corações, também nas vidas dos nossos filhos, dos nossos descendentes, que seja uma verdade em nossa família, que só o Senhor é Deus. Amém, que o Senhor nos prospere, que o Senhor cumpre para conosco o seu bom propósito, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. E saiba-se nas nações que somente o Senhor é Deus. Livra-nos, Pai, de qualquer ídolo das nossas vidas. Livra
livra-nos de qualquer Livra-nos, Pai, de orgulho toda e pela idolatria, tua misericórdia e de todo graça, orgulho. completa, meu Pai, a boa obra que o Senhor já tem começado em nossas vidas e famílias. Entregamos ao Senhor cada motivo de oração, nossas ações de graças, te louvamos, te adoramos e oramos, Pai, por um final de semana muito abençoado. Sim, Nos Pai. ajude a concluirmos o que o Senhor tem para nós nessa semana, para desfrutarmos com a nossa família um final de semana de paz Sim, e de Senhor, prosperidade que e assim seja, bênção em na nome tua de presença. Jesus. Recebemos a tua palavra, Pai, de bom grado, com alegria, com gratidão, e pedimos que o Senhor receba a nossa família, nosso futuro e tudo que toma o nosso nome em tuas mãos. Declaramos, Pai, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, e ao Senhor Assim entregamos seja, meu nossas Pai, orações sejam dadas a ti. com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe então muito o seu final de semana. Assim Um abraço aí seja. para a irmã Alejandra, minha sogrinha Silvia, todos vocês aí que estarão conosco finalizando essa semana, que foi tão abençoada, né, com esses textos de Isaías, dessa nova fase a partir do Isaías 40, que é a segunda parte do livro de Isaías, e tem nos abençoado muito vendo esse coração de Deus, as profecias, as promessas dele. Amém. Deus Sobre abençoe. o povo que se estende a nós, né, meu amor? Sim, Deus abençoe muito a sua família também. Vamos seguir juntos, vamos ver tantos detalhes sobre a vida de Jesus e aprender mais sobre a pessoa de Jesus nos escritos do profeta Isaías a partir também da próxima semana, caminhando agora para o finalzinho desse livro de Isaías. Obrigado por participar conosco, também por compartilhar. Envie agora o link para alguém de quem você se lembra agora, que pode orar conosco, receber essa ministração, e que Deus abençoe muito o seu final de semana. Nós amamos vocês. Um abração.